hoje a igreja celebra São Bento, nascido na cidade de Nórcia, na Itália, por volta de 480, em uma família de nobres e influentes. Foi enviado para Roma para aprender retórica e filosofia ainda jovem. Porém, decepcionado com a vida superficial da cidade eterna, se retirou para uma vida reclusa e passou a se dedicar ao estudo da palavra de Deus e do cristianismo. Não satisfeito, se isolou numa gruta do Monte Subiaco, vivendo lá por 3 anos na oração e na penitência. Alguns anos depois, se juntou aos monges de Vicovaro, que o elegeram seu prior. Porém, a disciplina era algo tão exigida por ele que os monges tentaram envenená-lo. Após esse episódio, ele abandonou os monges e começou a construir, no sopé do Monte Cassino, o seu primeiro convento. Assim que foi finalizado o convento, São Bento propôs um novo modelo de homem, aquele que vive em completa união com Deus, através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. São Bento foi declarado padroeiro de toda a Europa pelo Papa Paulo VI em 1964. Também é dia de Santa Olga, que nasceu em 890, na Rússia. Era uma belíssima jovem e em 903, quando o príncipe Igor a avistou, logo quis se casar com ela, apesar de sua pouca idade. Na realidade, Olga era filha do chefe de uma tribo responsável por vários pontos estratégicos, pois se dedicavam à exploração do transporte e do comércio, e o seu casamento foi um símbolo concreto da fusão daquele povo, que ao final do século IX começava a viver sob a influência do cristianismo. Em 945, o príncipe Igor, marido de Olga, foi assassinado e ela, com um temperamento correto, mas violento, se vingou com firmeza. Mandou matar os chefes inimigos e para os sobreviventes impôs tributos e taxas de todos os tipos. Ela se tornou a regente para o filho de 3 anos de idade e governou Kiev com esperteza política, adquirindo uma excelente condição financeira. Era amada pelo povo, que a reconhecia como justa e misericordiosa, mas também severa e inflexível. Educou o filho corretamente, mas não teve a felicidade de vê-lo se converter ao cristianismo como ela tinha feito. Olga tentou estreitar os laços com o sólido império de Bizâncio por meio do casamento de seu filho com uma princesa de lá. Em 957, viajou para Constantinopla, mas não obteve bons resultados para a desilusão dos cristãos e a satisfação dos pagãos. Por isso, os cristãos buscavam apoio no imperador Otto I da Saxônia, que era católico. Em 959, eles lhe pediram que enviasse um bispo para a Rússia, o qual ficou só 3 anos, pois foi expulso e devolvido à revolta dos pagãos. Olga rezava dia e noite pela conversão do filho e para o bem de seus súditos. Ao terminar a regência, segundo as leis da época, se retirou para suas atividades privadas, dando continuidade às obras de seu apostolado e de missão. Construiu algumas igrejas, inclusive as de madeira dedicada a Santa Sofia, em Kiev. Viveu piamente e morreu com quase 80 anos, em 11 de julho de 969. Hoje a igreja celebra também a memória do Papa São Pio I. Foi o 10º Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, entre os anos de 140 e 154. Nasceu em Aquileia, norte da Itália. Em 15 anos de pontificado, teve que enfrentar a heresia e estabeleceu normas para a conversão dos judeus e determinou o modo para calcular a data da Páscoa. Morreu no ano de 155.